Estamos de volta pela programação regional da sua TV Cultura, Rede Claré. 3 horas e 10 minutos, né? Estamos ao vivo, você pode falar com a gente. Faça como o Cláudio Roberto Prado, né? Olha, eu nem entrei no ar, já fez uma pergunta de direito do consumidor, vou falar já, vou falar porque eu vou falar com o meu entrevistado. Esse entrevistado que está do meu lado, inclusive, eu falei que hoje eu ia falar de um assunto que eu gosto muito, aliás, eu trabalho com esse assunto, né? Então, se eu não entender e não gostar, quem que vai gostar? Mas eu tenho um cara do meu lado aqui, que além de ser meu parceiro, trabalhar comigo, é o chefe de triagem, um tipo de um supervisor da superintendência do PROCON na cidade de Rio Claro. Em Rio Claro tem 2 PROCONs, e que todo mundo que chega lá, os problemas acaba passando por ele. É o cara que manja tudo, se bobear, ele manja mais que o diretor lá. Boa tarde, Mário. Boa tarde, tudo bom, senhor? Bem, satisfação. Eu estou brincando com você, mas eu quero dizer que é um orgulho, viu? Que você trabalhe comigo, trabalhar com você, e que você desempenha um trabalho muito legal em prol do cidadão, né, do consumidor. Né? Quem é que não tem problema, né, Mário? Muita gente tem. E todo mundo procura a gente, né? Todo mundo Todo cidadão tem. Mas, Mário, eu queria dizer que você pode fazer sua pergunta, sua dúvida, viu? Nós vamos falar sobre direito do consumidor. Papel do PROCON, antes e depois. PROCON há 4 anos atrás, PROCON hoje. Muita diferença, Mário? Bastante. Antes não dava esse suporte técnico que a gente costuma fazer. Você colocou lá para mim fazer suporte técnico, orientar a pessoa de frente, né? E poder ajudá-la e da melhor forma possível para fazer um caminhamento e fazer atender a solicitação deles, né? E anteriormente, vamos dizer assim, não tinha esse suporte, quer dizer, era difícil você lidar, né? Quem pegava a pessoa, difícil de lidar com o público, né? Então não tinha esse suporte e ficava meio assim, a pessoa não ficava à vontade. É verdade, por exemplo, que nesses últimos anos, lógico que você sabe que o PROCON ele acabou adquirindo muitos poderes nos últimos anos, etc., até por força, né, a nível federal, a nível estadual. Isso acabou ajudando até a defesa do cidadão. Por exemplo, hoje, uma coisa que a gente nota que se aumentou muito o número de golpes, né? Sim. Você que lida com isso, todo dia aparece gente vítima de golpe? Sim, constante. Que tipo de golpe? Golpe para aposentadoria, os pessoas abrem firmas paralelas com as firmas, vamos dizer, originais, né, vamos dizer assim, autênticas, e aplicam o golpe nos aposentados, pensionistas, iludindo eles para ir poder fazer alguma coisa assim, para poder arrancar, tirar o dinheiro dele, um pouco que ele ganha, né? Que seria um pagamento à vista e depois dando vantagem para ele, coisa que não existe. Então, mas as maiores vítimas ainda continuam sendo os aposentados, pensionistas, ou em geral? Todo mundo? Em geral, não é só aposentado. Antigamente era mais os coitados, né, dos aposentados, mas hoje não tem classe. Qualquer pessoa hoje está arriscada a cair num golpe. E por que você acha que o aposentado, a pessoa idosa, ela não necessariamente aposentada, ela cai mais num golpe? Porque ela é mais fácil de dobrar, de chavecar? É uma pessoa mais vamos dizer assim, um termo, mais idade, né? Então não tem tanto conhecimento, eles procuram essas pessoas que não têm muito conhecimento, muita cultura, né? Então eles procuram aplicar o golpe nessas pessoas, né? As pessoas que às vezes estão precisando de dinheiro, estão carentes, né, nesse papel, então eles aproveitam esse momento, né, e iludem as pessoas idosas para poder fazer isso. E elas caem com muita facilidade, né? Ultimamente, inclusive, o PROCON ele tem registrado um aumento muito grande no número de clonagem de cartões, que aparentemente, primeiro, é um caso de polícia, mas só que os bancos parece que andam se recusando a ressarcir as pessoas, pedindo mês, vou ver. E esses dias você conseguiu até uma grande vitória, entre algumas, mas houve 2 casos que você entrou no meio, pediu a filmagem e acabou provando. Como é que foi essa história? Foi o caso agora de uma moça chamada Aline. Não sei se podia até falar. Lógico. A Aline, ela foi prejudicada pelo HSBC, pelo banco, e dizendo que não iria dar o dinheiro que foi clonado, né, que foi sacado da conta dela,
em virtude que ela tinha emprestado o cartão ou ela tinha usado. Aí, através dessa consumidora, da Aline, ela me forneceu vários dados que eu comecei a pesquisar, né? Que ela me disse que no horário que estaria almoçando, que não poderia estar feito usando o cartão. E no horário que a pessoa usou o cartão dela, a pessoa que cronou o cartão dela, estava no lugar que ela não poderia estar, que nem no açaí, por exemplo. Né? Na hora eu pedi a filmagem para o açaí, o açaí nos forneceu a imagem, né? No restaurante também, onde ela se encontrava almoçando também, no horário que estava sendo feito. Acabou fazendo a prova. Fazendo a prova, eu enviei isso. Conseguiu ressarcir o dinheiro para ela. Dela. E teve de um senhor, né, que foi uma quantia até alta, de 7.200, um professor. E também consegui provar também por alguns meios também. E ele acabou sendo beneficiado disso aí. Ô Mário, eu sei, lógico que eu lido com isso, mas eu queria que o nosso público soubesse. Parece muito maluco lá no Procon, com coisa que não tem nada a ver? Sim, aparece, viu? Bastante. Parece bastante maluco lá. Tem coisas ilusitadas até. Tem alguma que me chamou a atenção? Eu havia comentado até com o senhor na época de uma senhora que foi lá, por causa do cachorrinho dela, né? Que levou para lavar e dar tosagem, né? Fazer tosagem. E ela usou shampoo no animalzinho, né? E o animal, por sua vez, é alérgico, né? Com direito. E aí, ela foi lá reclamar aqui, dizendo que a culpada seria a pessoa que deu banho, deu a tosa. Não é que ela é culpada, ela não tem culpa, né? Por estar usando o produto que usa em todos os animais. Esse tipo de animal tem uma certa alergia. E ela cuidou, mandou um veterinário, tudo. Só que ela não se conformou e foi lá reclamar, queria que a gente tirasse ela do mercado. Mas não é assim, não é para esse lado, né? Existem os lados, né? Mas me chamou interessante isso aí, que ela foi fazer um escândalo por causa do cachorrinho dela. Quantas pessoas o Procon atende por mês só na cidade de Rio Claro? Em volta de uns 3.500, 3.600 mais ou menos, ao mês. Isso dá mais ou menos o que? 100 e tantas pessoas por dia, nos dois Procon, né? Obviamente. Os dois Procon dá mais ou menos. E num ano, no ano de 2011, por exemplo, atendeu quantas pessoas no ano? Você lembra? Se não me falha a memória, foi mais ou menos 35 mil pessoas. 35 mil pessoas no ano de 2011. Se você não lembrar, dá uma dura em você depois. Tudo que eu pergunto para ele eu sei, mas na verdade eu quero que o meu público saiba, né? Ô Mário, por que todo mundo... Você sabe que, não sei se vocês sabem, vocês estão nos assistindo, o Procon hoje, a nível nacional, é o segundo órgão mais lembrado pelo cidadão. O primeiro é o bombeiro, não sei se você sabia disso. Isso. O segundo é o Procon. Por quê? Porque a pessoa acaba de brigar, vou no Procon. Todo mundo chega bravo lá, Mário? A maioria chega, viu? Chega. E é verdade que descarrega nos atendentes lá? A gente tem que escutar, né? Tem que esperar, não adianta querer bater de frente. Então a gente espera a pessoa, eu tenho esse costume, né? Espero a pessoa primeiro falar, tu que falar, xingar, fazer tudo. Aí eu espero tal, e eu vou conversar com ela. Aí consegue resolver. Aí você acalma, tal, mas a primeiro momento, assim, a pior, chega explodindo, né? Acho que ali é o ponto de escape dela, né? E na maioria das vezes o consumidor tem razão ou às vezes ele não tem razão? Olha, eu já cheguei a pegar bastante consumidores que não têm o fato e a razão. Mas a gente tem que contornar, conversar e tentar explicar para ele que não é daquele ângulo, daquele jeito que ele está vendo. Porque nós costumamos usar o Código de Defesa do Consumidor. E não se adapta ao que ele está querendo levar lá. Se você acha, por exemplo, Procon, uma das coisas que as pessoas reclamam muito é a questão de fila de banco. É um problema que eu sempre repito, que é uma coisa que a gente nunca vai acabar. A gente pode melhorar, acabar não. Por exemplo, como é que você lida lá daquelas reclamações de fila de banco? O cidadão ficou lá, que é um absurdo, aliás, né? Ficou lá 1 hora e meia, na hora do seu almoço, atrapalhou a sua vida, ele pega o comprovante e vai no Procon. O que vocês fazem? Nós vamos fazer uma fiscalização, né? Encaminhamos ao diretor, né? E por sua vez é o senhor. Aí há uma fiscalização sobre o estabelecimento, quer dizer, sobre o banco, né? Procuramos acertar isso aí, né? E se não tiver jeito, permanecer, que o banco permaneça errando, né? Ou deixando de atender o consumidor nos horários que é permitido, né? Que tem um horário a cumprir,
feito uma atuação nele. Mas a gente procura sempre orientar os bancos e ajudar o consumidor, né? Você acha que o mais importante é resolver o problema do cidadão, do né? consumidor. Porque o consumidor ele não quer saber, né, se vai multar ou não. Ele quer o problema dele resolvido. Ele quer o problema dele solucionado. Não importa qual forma. Ele quer solucionar. Eu estou recebendo aqui, a gente está ao vivo, estou conversando aqui com o Mário Ferreira, do PROCON da cidade de Rio Claro, né, dos 2 PROCONs, inclusive, que é o nosso chefe de triagem. Está chegando algumas perguntas aqui, você pode participar também no 218. Como é que faz falar com a gente cantando, Jorge? Aonde está você? Me telefona. 21 11 7 mil. 7 mil. Não, a voz hoje está mais gostosa. Hoje você ia lembrar. Então tá bom. Eu tenho algumas perguntas aqui, vou tentar assim da maneira mais rápida, vou pedir que você responda. Por exemplo, o Cláudio Roberto Prado está dizendo assim, se eu compro um carro na concessionária que já saiu de linha, sem ser informado sobre isso, eu tenho algum direito? Tem os direitos, sim. Tem os 3 meses que é a garantia dele, não importa o que seja no veículo, tá? Não importa se é o parafuso, o motor, o câmbio. A turma confunde muito. Motor e câmbio só a garantia. Não é. A garantia se estende ao veículo inteiro. Os 3 meses ele tem como garantia. Inclusive existe a garantia oculta, que são 5 anos. Justamente, né? Então ele tem, aí ele procura a gente sempre vai ajudá-lo, orientá-lo e fazer da melhor forma possível para ele. O Wellington Braga está dizendo assim, olha, eu não consigo pagar as contas de água na boca do caixa. Por quê? É que não está esclarecido aqui. Talvez eu acho que porque o banco não tem aquele convênio. Não tem aquele convênio com a prefeitura e o DAI. Existe um convênio. Tem que ter esse convênio com a prefeitura. Não consegue mesmo. Só não consegue mesmo. Não importa se você tiver a conta ou não junto ao banco. O Antônio Passafaro está perguntando aqui para você se ainda está proibido ataque. Deve ser ataque das sacolinhas, né? E parece que agora acabou, né? Agora parece que acabou, não tem mais, né? Não tem, né? Voltou a tem vigorar. Tem que ser usado sacolinha agora. Não importa qual o estabelecimento. Tem a sacola pasta, tem que fornecer. Ô Mário, nesses anos, você está há quanto tempo no PROCON? Quase 2 anos? 2 anos já, praticamente. Já, praticamente 2 anos. Novembro agora vai fazer 2 anos. Nesses 2 anos, você acha que o cidadão ficou mais fortalecido? Ele ficou mais confiante, tipo, na hora de resolver o teu problema? Ficou. Eles estão procurando mais o PROCON, né? Que sentiu mais confiança, sentiu que o PROCON está solucionando os problemas. Como já houve vários comentários, até saiu em jornal, tudo, agradecimento ao PROCON, tá? Não estou dizendo que foi esse ou aquele funcionário, mas sim todos os funcionários, né? E o diretor que sempre está um conjunto. Então, todo mundo trabalha para melhor ajudar o consumidor, não tem esse. As pessoas comentam muito que o PROCON é um órgão um pouco diferenciado. Todo mundo, você sabe, a gente que é cidadão, que também é consumidor, todo mundo fala, olha, eu fui lá no pronto-socorro, fui meu atendido, eu fui em tal lugar, fui meu atendido. E no PROCON, raramente alguém fala isso. Por que tem a diferença do atendimento no PROCON, por exemplo? Como eu já disse para você, Sérgio, existe esse primeiro atendimento, né? Diferenciação. A gente chama o público primeiro, dá uma orientação, procura acolher ele e levar. E tem órgãos por aí que não tem isso aí. Aliás, não tem, né? Acho que é o único que tem em Rio Claro, que é um órgão do município que tem essa diferenciação de atendimento, né? Que os outros órgãos não têm. Não estou querendo falar mal dos outros órgãos, mas não tem, né? Vamos dizer a verdade, não tem. O PROCON já tem essa diferenciação. Tem sempre alguém na frente para atender, não importa o assunto. Se a pessoa está brava ou não, se está certo ou não, nós estamos sempre lá para atender. Eu estou conversando aqui com o Mário Ferreira, que é chefe de triagem aqui do PROCON na cidade de Rio Claro. Nós estamos falando sobre direito do consumidor, um assunto que eu gosto muito, né? Você, inclusive, pode fazer a sua pergunta. Mas eu vou falar até umas coisas para você que nem você sabe, de uns maluquetes que aparecem no PROCON, né? Já apareceu gente no PROCON para reclamar da mulher. Já. Né? Eu já fui, já. O marido reclamou da mulher, a mulher reclamou do marido, disse que eles não funcionavam e foram reclamar no PROCON. Não, verdade, acredite se quiser.
Apareceu um maluco uma vez no ano de 2009, e esse maluco comprou uma boneca inflável, né? Sabe o que é uma boneca inflável? Aí a boneca parece que não funcionou, né? E aí ele foi com a boneca lá no Procon, encheu a boneca na frente, jogou, pôs em cima do balcão e queria que o atendente testasse a boneca. Verdade. Eu me lembro também um caso, uma mulher com o cabelo todo, foi tingir o cabelo ficou colorido. Aí eu me lembro de uma pessoa que mandou fazer 3, 4 roupas e começou a desfilar. Eu me lembro também de uma pessoa que comprou um caviar, ela nunca tinha comprado um caviar, né? Aí quando ela comprou, ela falou, o que é esses ovinhos? Aqui ela foi reclamar. Não, aparece de tudo. Você já viu esses doidos aí, né? Que aparecem lá, né? Eu presenciei também alguns. Ah, presenciou alguns? Já. Inclusive, teve um semelhante desse do casamento, que a mulher foi lá e chorou tudo, e que o marido estava batendo nela. Eu falei, mas minha senhora, aqui não é caso esse aí é caso da delegacia da mulher, né? Não é com a gente aqui. Aí ela começou a chorar, tudo para tomar água e tal. Ficou meia hora conversando com ela, que ela não se conformava, que o marido estava batendo e traindo ela. Mas não é caso com a gente, mas tudo bem, a gente acolheu da mesma forma. Mas tem uns doidos que vão ao Procon e pior que as pessoas, né, Mário? Eles enfiam na cabeça que tem razão e ninguém muda. Ele acha que o Procon tem que salvar a solução para ele. Não importa o que o papel de um órgão de defesa do consumidor, acima de tudo, é dar um respaldo ao cidadão, né? É tentar, como já citamos aqui na questão do golpe, nós temos um golpe recente aí, que os aposentados, inclusive, são vítimas, de uma associação aí que estão apavorando os vozinhos, vozinho no bom sentido, mas está apavorando os vozinhos, faz o cara assinar um contrato e depois começa... Teve vários casos já que tivemos atendimento seu, inclusive passei, né? Mas, Mário, é que hoje aqui eu não sou, hoje aqui eu sou apresentador, não, né? Então, mas... porque é o costume, né? Eu sei, mas, Mário, existe um detalhe, me fugiu agora, que eu ia te perguntar sobre o Procon, que as pessoas têm muita curiosidade, e acabou fugindo aqui do apresentador. Eu já lembro já. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Você é um cara que trabalhou muitos anos na polícia. Quantos anos, Mário? Quase 30 anos. Quase 30 anos? Quase 30 anos. Arrumou uma porção de inimigo, hein? Bastante. Por causa do que você fazia? Por causa do meu tipo de serviço, né? Quem não sabe, qual era a sua função? Perito historiador. O Mário era o cara que era responsável por toda a questão de vistoria de veículos e tal. E chegava aquele cara,